Estamos assistindo a cena inicial do curta O Fim do Verão, dirigido por Caroline Biagi. A personagem Melissa observa seus primos brincarem na piscina. Você percebe a passagem de um plano a outro? Aconteceu um corte, outro corte, e agora mais um. Essa associação entre imagens com diferentes durações é feita pela montagem, que também é chamada de edição. Embora as duas palavras sejam usadas como sinônimos, podemos fazer distinções entre elas. A edição é o procedimento de cortar e unir planos e cenas, enquanto a montagem é o ato de pensar e criar o sentido do filme, a partir do corte e da justaposição do material gravado. Talvez tenha sido difícil notar os cortes entre um plano e outro, pois nos acostumamos com a fluidez e a transparência da linguagem cinematográfica, na qual, geralmente, a montagem disfarça os cortes. Rapaz, isto é cinema! Isto não é de verdade, não! Vocês viram? Vocês viram? Genial! Maravilhoso! Na nossa vida real, porém, é um pouquinho diferente. O montador Walter Murch comenta que, desde o momento em que acordamos, de manhã, até fechar os olhos à noite, a realidade visual que percebemos é um fluxo contínuo de imagens interligadas. De repente, no início do século XX, os seres humanos foram confrontados com algo diferente, o filme editado. O que aconteceu, como Vincent Miel afirma, foi que as histórias em quadrinhos, o cinema e a televisão impuseram um olhar fragmentado sobre o mundo. Os primeiros filmes na história do cinema possuíam apenas um plano. Também chamados de vistas, eles mostravam diferentes atividades cotidianas, como operários saindo de uma fábrica, pessoas desembarcando de um barco, crianças brincando. Não durou muito até que os filmes apresentassem mais de um plano, fazendo surgir o conceito de montagem. Um dos primeiros exemplos em que podemos perceber isso é neste filme de 1898. No primeiro plano, duas pessoas fazem um lanchinho do lado de fora de uma exibição de arte. E depois, decidem entrar na sala. No plano seguinte, do qual restaram apenas alguns fotogramas, os dois estão do lado de dentro, na exposição. Outros pioneiros que se destacaram no começo do século XX por consolidar o que conhecemos hoje como montagem foram Georges Méliès, Alice Guy Blaché e Edwin S. Porter. Nessa época, a montagem era feita manualmente sobre a película. Após a filmagem, segundo Murch, uma profissional, geralmente mulher, reexaminava os quadros estáticos com uma lupa, recordando como eles pareciam em movimento, e cortava com tesouras onde achava correto. Depois de juntar as cenas, ela projetava para o diretor e o produtor, fazia anotações e ajustes adicionais, repetindo esse processo até chegar ao corte final. Em 1917, surgiu a Moviola, uma mesa de montagem que permitia à editora trabalhar sobre a película de maneira linear, tornando o corte mais preciso e a conferência do material mais rápida. O sucesso dela e de equipamentos similares veio apenas com a consolidação do som sincronizado, que exigia que o movimento dos lábios se encaixasse com os diálogos sonoros. David Bordwell e Christine Thompson comentam que, quando os cineastas começaram a usar a montagem, eles buscavam ordenar seus planos de modo a contar uma história com coerência e clareza, permitindo que o espaço, tempo e ação fluíssem ao longo de uma série de planos. Esse estilo de montagem, que parece transparente e é totalmente familiar ao público, ficou conhecido como montagem em continuidade. Uma das técnicas usadas na direção para garantir a montagem contínua é a regra dos 180 graus. Nela, a câmera permanece de um único lado do eixo de ação, assegurando a consistência na posição dos corpos em quadro e criando continuidade espacial, ao filmar campo e contracampo, garantindo a fluidez por meio do raccord. Outro método muito comum é a montagem paralela, que possibilita encadear de maneira fluida situações que ocorrem ao mesmo tempo, mas em diferentes lugares. Assim, ela oferece ao espectador um alcance de conhecimento maior do que o de qualquer personagem, além de aumentar o suspense, criando expectativas que são gradualmente esclarecidas. Well, I'm investigating the death of Frederica Bimmel. There's no one here, Jack. Clarice. Em oposição à montagem em continuidade, na década de 1920, Sergei Eisenstein propôs a montagem dialética. Seu objetivo era produzir choques entre os planos, construindo novos significados
que são calculados para estimular os sentidos, emoções e o pensamento do espectador. Ou seja, enquanto a montagem em continuidade tenta manter o público na ilusão da narrativa, a montagem dialética tenta fazer com que o público sinta e reflita sobre a narrativa como construção. Podemos observar esses diferentes tipos de montagem no cinema contemporâneo. Em O Fim do Verão, Caroline Biagi e o montador Christopher Faust juntam os planos e cenas de forma que as relações espaciais e temporais sejam fluidas, com cortes invisíveis, criando uma narrativa ordenada do último dia de verão de Melissa. Quando os personagens conversam e interagem entre si, a continuidade dos olhares e posições ocorre de acordo com a aplicação da regra dos 180 graus. Além disso, os planos possuem durações parecidas, estabelecendo um ritmo constante, e as relações gráficas são contínuas. Em contraponto, Instruções para Subir uma Escada, dirigido por Fernando Severo e montado por Mauro Alice, apresenta cortes que, em sua maioria, não têm a intenção de construir continuidade espacial e temporal. O roteiro, com tom irônico, é complementado pela montagem que produz rupturas entre planos, diferentes ritmos e relações gráficas descontínuas, fazendo o espectador notar frequentemente o uso dessa técnica cinematográfica, que se torna opaca. Portanto, podemos definir montagem como a última etapa de construção narrativa e discursiva de um filme, sendo uma técnica cinematográfica que cria relações gráficas, rítmicas, espaciais e temporais, a partir do corte e da junção de planos. Nesses mais de 100 anos de cinema, a tecnologia foi do formato analógico para o digital, do linear para o não linear. Atualmente, com o avanço da tecnologia, existem centenas de ferramentas nos computadores e celulares que nos permitem cortar e articular planos. Entretanto, o mais importante nesse processo é refletir como a montagem contribuirá para a expressão do filme. E agora tá pronto? Não, agora vem a melhor parte. No te partas, señorita, quando a noite está chegando, porque es tarde, señorita, y el amor está llamando. Poco importa, señorita, no te quiero aprisionada. É que a tarde, señorita, estás muy bien acompañada.